Ainda falando sobre as patologias obstétricas, a gente entra nas patologias do líquido amniótico, onde a gente tem o oligodrâmio, que é caracterizado, né, pela diminuição do volume do líquido amniótico. Então a gente tem um pouco volume do líquido amniótico, pouco líquido amniótico, né? E é quando o volume ele se apresenta inferior a 250 ml, entre a 21ª e a 42ª semana gestacional. As principais causas são as patologias placentárias, onde a gente tem uma rotura prematura da placenta, insuficiência placentária e descolamento prematuro da placenta. As patologias fetais, onde a gente tem o crescimento intrauterino retardado, anomalias congênitas, principalmente as do trato urinário e as anomalias cromossomiais. E as patologias maternas, como diabetes, hipertensão arterial, hipovolemia, síndrome antifosfolipídio, colagenoses, entendeu? Uso de drogas inibidoras da enzima conversora da angiotensina e da síntese de prostaglandinas. Então, são essas as principais causas, né? No caso das patologias placentárias, a membrana, ela segura o líquido na barriga. Então, o seu rompimento causa perda de líquido. Então, essa perda de líquido, recorrentemente, ela vai gerar esse caso de oligodrâmio. Quanto mais precoce a instalação do quadro, quanto mais precoce se iniciar essa perda de líquido amniótico, mais grave vai ser o prognóstico. Principalmente pela hipoplasia pulmonar, que é quando os pulmões eles não se desenvolvem por conta da ausência da quantidade necessária desse líquido amniótico, e pela presença de anormalidades congênitas. Clinicamente, a gente vai ter uma suspeita patológica quando a altura uterina for inferior àquela da idade gestacional e a movimentação fetal for pouca. Então, quando a gente tiver pouca movimentação fetal e fácil percepção das pequenas partes fetais, a palpação obstétrica, né, a gente vai ter uma suspeita muito grande dessa patologia. E a gente considera oligodrâmio quando o resultado do índice de líquido amniótico é inferior ou igual a 5 centímetros. Agora, quando a gente fala de polidrâmio, é quando a gente tem uma quantidade maior, um acúmulo maior de líquido amniótico. Então, é muito líquido amniótico, em um volume superior a 2.000 ml, ou 2 litros, né? Pode ocorrer por erro, né, no mecanismo de circulação, de produção. De circulação, no caso, só vai entrar o líquido amniótico, ele não sai. De produção, pode ser que possa produzir mais do que o necessário, ou por dificuldade de absorção, ou pela associação desses fatores. E também pode se associar a algumas patologias, que a gente vai destacar, né, a diabetes, as infecções congênitas, como as sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes, a doença hemolítica perinatal e a gemilaridade. A gente também reconhece a relação do polidrâmio com as anormalidades congênitas fetais, principalmente as que acometem o sistema nervoso central, o trato gastrointestinal, o coração e o sistema musculoesquelético. Sempre haverá suspeita do diagnóstico clínico quando a altura uterina for superior àquela esperada para a idade gestacional estimada. Então, quando o paciente referir uma diminuição também da movimentação fetal, ou quando houver impossibilidade de palpar as partes fetais e dificuldade de realizar exames de ausculta, é uma suspeita desse diagnóstico, dessa patologia. Porque o bebê ele não tem contato com a parede uterina, então a gente não consegue ter o acesso, basicamente, àquela criança. O tônus uterino ele também pode estar maior, e nos casos agudos, a paciente ela pode referir uma dor intensa. A gente também pode encontrar no exame clínico materno um edema nos membros superiores e na parede do abdômen, além da presença de estrias abdominais. Em casos graves, a gente também pode ter a possibilidade de um desconforto respiratório e de dispneia, devido à elevação, né, e à compressão do diafragma. E oligúria também, porque ela não tem, essa gestante ela não vai ter uma circulação adequada, então ela não vai produzir urina. E a oligúria é a pouca quantidade de urina, que é decorrente dessa compressão uretal, né, pelo útero gravídico. Então, basicamente, o diagnóstico ultrassonográfico ele vai ser feito quando houver subjetivamente uma excessiva quantidade de líquido amniótico, especialmente na área das pequenas partes fetais, quando o maior bolsão de líquido mensurado verticalmente for igual ou superior a 8 centímetros, ou quando o índice de líquido amniótico for superior a 24 centímetros. Então, entre 18 e 24 centímetros, o líquido ele será considerado aumentado, e aí vai servir de alerta para a instalação de polidrâmio, né? Então, um sinal de alerta é quando o líquido amniótico ele se encontra entre 18 e 24 centímetros. Aí nós temos a hiperemese gravídica, que são muitos vômitos, né? Ela ocorre no início da gestação, no primeiro trimestre, e é caracterizada por vômitos contínuos e intensos que impedem a alimentação da gestante. Ela vai acabar ocasionando, né, uma desidratação, oligúria, né? Que o corpo ele vai diminuir essa produção de urina. A gente vai ter também a perda de peso, transtornos metabólicos com alcalose, onde a gente tem uma perda maior de cloro, onde vai acarretar a hipocloremia, onde a gente vai ter uma perda de potássio também, e alterações no metabolismo das gorduras e dos carboidratos. Nos casos graves, pode ocasionar insuficiência hepática, renal e neurológica. E a hiperemese gravídica, ela pode estar associada pode ser causada por aspectos emocionais e adaptações hormonais, mas ela também pode estar associada a questões como gestação múltipla, mole datiforme, pré-eclâmpsia, diabetes e a imunização RH, que é a doença hemolítica, a doença do RH lá praticamente.
E há outros fatores também que podem acarretar os vômitos com a mesma gravidade e que eles devem ser afastados, como úlcera gástrica, o cisto torcido de ovário, gravidez ectópica, insuficiência renal, infecções intestinais. Os vômitos tardios da gravidez, eles não devem ser confundidos com a hiperemese gravídica, porque a hiperemese gravídica ela ocorre no primeiro trimestre da gestação. Se tiver vômitos que ocorrem após esse primeiro trimestre, então a gente não pode confundir com esse processo de hiperemese. Nesses casos de hiperemese, a gente vai prestar um apoio psicológico e ações educativas desde o início da gravidez, também a reorientação alimentar, porque se enquadram, né, como as melhores maneiras para se evitar esses casos mais complicados. E a gente vai orientar o uso de bebidas geladas para melhoria dos sintomas, assim como a gente também vai orientar que essa gestante ela deve evitar o uso de bebidas com gás ou que contenham cafeína. Aí agora a gente vai falar um pouco sobre a ruptura prematura das membranas ovulares, também chamada de amniorexia prematura, que é o rompimento da bolsa, né? A bolsa estourou, é basicamente isso. Ela ocorre antes do início do trabalho de parto, em qualquer idade gestacional. O período de latência é aquilo que a gente chama de... É o que a gente determina, delimita como tempo decorrente entre a ruptura das membranas, ou seja, o rompimento da bolsa e o início do trabalho de parto. Os casos suspeitos ou confirmados desse rompimento da bolsa, eles não devem ser submetidos ao exame de toque vaginal, pois aumenta o risco de infecções amnióticas perinatais e puerperais. Já no trabalho de parto prematuro, TPP, a gente vai falar que constitui-se gravidez pré-termo, aquela cuja idade gestacional encontra-se entre 22 semanas e 37 semanas, né? Então, de 154 dias a 259 dias. Então, entre 22 semanas e 37 semanas, a gente tem um bebê pré-termo. Para o diagnóstico do trabalho de parto, a gente deve considerar a contratilidade uterina. Não é trabalho de parto se não tiver contração. Então, a gente tem que considerar a contratilidade uterina e as modificações cervicais, que são as dilatações, né? E a gente tem que sempre lembrar também que durante a gestação existem as contrações denominadas de Braxton Hicks, que são as contrações de treinamento. O trabalho de parto ele é definido pela presença de 2 ou 3 contrações uterinas a cada 10 minutos. E elas podem ser acompanhadas de modificações cervicais caracterizadas pela dilatação maior ou igual a 2 centímetros ou o esvaecimento maior do que 50%. Esvaecimento é quando ocorre o apagamento do colo de útero. E o trabalho de parto prematuro, ele constitui uma situação de risco gestacional. Então, a gente tem que encaminhar essa gestante para um centro de referência. Na gestação prolongada, é onde a gente tem um bebê, assim, uma gestação, né? Onde a gente chama também de pós-datismo, que é aquela cuja idade gestacional da mulher, ela encontra-se entre 40 e 42 semanas. Aí o pós-termo é aquela que ultrapassa essas 42 semanas. Então a gestação prolongada é aquela entre 40 e 42 semanas. O pós-termo é aquela que ultrapassa essas 42 semanas. Aí nós temos o crescimento intrauterino restrito, CIUR, que é qualquer processo capaz de limitar, né, o potencial intrínseco de crescimento fetal intrauterino. A anemia, ela pode estar associada a um risco aumentado de baixo peso ao nascer, mortalidade perinatal e trabalho de parto prematuro. Então, quando a gente fala de anemia, a gente tem que sempre lembrar que a gente tem que oferecer esse rastreamento durante todo o pré-natal, toda a gestante durante o pré-natal, e o exame ele deve ser solicitado o mais precocemente possível, no diagnóstico da gestação, e com 28 semanas. Aí os exames geralmente pedidos são hemograma completo, ferro e ferritina. A doença falciforme é a doença onde a gente tem as hemácias com formato de foice, onde a gente tem uma alteração genética hereditária que é causada por uma mutação do gene que produz a hemoglobina. Então, em vez de produzir a hemoglobina A, vai se produzir a hemoglobina S, que tem um formato arredondado e assume uma forma de meia-lua ou foice. Aí daí vem o nome falciforme, né? Que é um formato errado, né? Forma errada. Não exercem a função de... Essas hemácias, né? Elas não exercem a função de oxigenação do corpo de forma satisfatória e elas causam diversas complicações em órgãos e sistemas. Além da anemia crônica, a gente tem episódios de dores osteoarticulares, dores abdominais, infecções, infartos, entre outros agravos. E essa anemia crônica é aquela que não tem cura. Nós também temos episódios de dores osteoarticulares, dores abdominais, infecções, infartos, entre outros agravos. Porque, basicamente assim, nós temos uma hemácia em forma de foice e essas hemácias, elas vão se aglomerando e obstruindo o fluxo sanguíneo, né? O que pode gerar todos esses problemas. Mulheres com essa doença falciforme, elas apresentam um maior risco de abortamento e complicações durante o parto. A indicação para as mulheres com doença falciforme é que o parto ele aconteça no 8º mês, ou seja, nas 37 semanas, porque existe uma alta possibilidade de ocorrer uma calcificação da placenta no 9º mês de gestação. E o parto ele não deve ser natural, não pode ser parto normal, porque tem risco de hemorragia e outras complicações, como falta de sangue na maternidade, por exemplo, né, que pode acarretar em morte. Então, a gente tem que realizar o parto cesáreo. E quando a gente fala sobre a doença hemolítica perinatal, que também é conhecida como isoimunização, RH, ou
eritroblastose fetal. É aquela doença que é caracterizada pela hemólise fetal, que é a morte celular, né? Então, nós temos umas múltiplas e graves repercussões sobre a vitalidade daquele feto. É quando há uma incompatibilidade sanguínea materno-fetal, em que os anticorpos maternos eles vão atravessar a barreira placentária e eles vão agir como contra antígenos eritrocitários fetais. Então, eles vão agir contra as células do bebê. Então, ocorre, né? Quando a mãe ela é RH negativa e o bebê ele é um RH positivo. Então, basicamente, na primeira gestação, a mãe sendo RH negativo e o bebê sendo RH positivo, a gente vai ter um entendimento ali pelo corpo da mãe que esse bebê é um corpo estranho, porque não tem compatibilidade sanguínea. Então, o sangue do bebê ele vai entrar em contato com o sangue da mãe e ele vai gerar esse processo de produção de anticorpos. Aí, os anticorpos que vão ser gerados inicialmente são os anticorpos IgM, que é o primeiro contato, né, com o corpo estranho. E aí, a mulher, depois que ela vai parir essa criança e tudo mais, ela vai entrar no processo de sensibilização. Então, a mulher sensibilizada é aquela que produziu anticorpos. E aí, os anticorpos gerados para lutar contra o RH estranho, que é aquele do neném, eles vão se tornar de IgM para IgG, que são os anticorpos chamados de anticorpos de memória. Esses anticorpos têm poder, têm força, né, ali para poder gerar nessa hemólise fetal, então matar essa criança. E aí, na segunda gestação dessa mãe, esses anticorpos IgG, eles já estão gerados. Então, ele já vai começar a lutar contra a criança, né? Os anticorpos, eles vão passar da mãe para o feto e vão causar a morte das células fetais, ocasionando em um aborto. Então, os anticorpos IgM, eles não atravessam a placenta, mas os IgG, eles atravessam a placenta. Então, é por isso que durante a primeira gestação, a mãe, ela consegue ter o bebê, esse bebê, né? Agora, na segunda, a gente já tem o processo do aborto. E no caso da segunda gestação, com esses anticorpos IgG, podem... Quando provocam a ruptura das hemácias fetais, elas podem gerar até um quadro progressivo de anemia. E com essa progressão do quadro, o feto ele sofre a hidropsia fetal, que é resultante da infiltração hepática pelo tecido hematopoético. É fundamental que o diagnóstico se antecipe. Ou seja, é fundamental que a gente tenha um diagnóstico precoce dessa doença, para a gente poder tratar e prevenir a morte desse bebê e também poder prevenir o abortamento em uma segunda gestação. Então, é possível. Se a mulher ela tiver um diagnóstico precoce, é possível sim a mulher ter 2 gestações. Aí são recomendadas as seguintes atitudes preventivas. No período gestacional, a gente vai detectar essa mulher com risco de desenvolver essa doença materno-fetal. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a solicitação da tipagem sanguínea com a definição do fator RH para a gente descobrir se essa mãe ela é um RH negativo. Se ela for RH negativa, a gente vai pesquisar a presença do anticorpo anti-D. Então, a gente vai pesquisar a presença desse anticorpo no corpo da mãe para saber, né, se ela já possui os anticorpos capazes de realizar a hemólise fetal. E o nome desse teste é Combis indireto. E aí, no período pré-natal, se forem identificados os anticorpos anti-D, ou seja, se o teste der positivo, as gestantes, as mamães, elas vão ser encaminhadas ao pré-natal de alto risco. Então, a gente vai determinar lá nesse pré-natal, né, a intensidade da hemólise provocada no feto. E aí, a gente pode ser indicado, né, os procedimentos invasivos com maior brevidade. Caso o teste ele dê negativo, a gestante ela vai realizar esse teste a cada 4 semanas, após a 24ª semana gestacional. Então, a cada um mês, após a 24ª semana gestacional, após as 24 semanas de gestação, ela vai ficar realizando esse exame, periodicamente. E no período pós-natal, a gente vai promover a essa gestante, né, com RH negativo, a pesquisa do grupo sanguíneo e do fator RH no sangue do bebê, do recém-nascido. Então, a mãe é RH negativo no pós-natal, né? A gente vai pesquisar a tipagem sanguínea com o fator RH do neném, do recém-nascido. E aí a gente vai realizar o teste de Combis direto no recém-nascido, para verificar o quê? Se ele tem a presença dos anticorpos maternos no seu sangue, se ele pegou da mãe esses anticorpos. Se o bebê ele for RH positivo e o seu teste der negativo, a mãe ela vai receber uma imunoglobulina protetora. Então, se o teste do neném ele der positivo, o bebê ele vai sofrer a hemólise fetal. Mas se ele der negativo, então a mãe ela vai tomar a imunoglobulina protetora. Todas as mulheres com RH negativo não sensibilizadas, ou seja, que não produziram anticorpos, que tiveram seu teste negativo, elas devem receber 300 microgotas de imunoglobulina anti-D nas primeiras 72 horas após o parto de um recém-nascido com RH positivo e o teste negativo. Essa imunoglobulina, essa proteção, né? Ela também deve ser
indicada dentro de 72 horas após abortamento, gestação ectópica, gestação molar, sangramento vaginal ou após procedimentos invasivos, como amniocentese, biópsia de vilo corial, cordocentese e quando o pai é RH positivo e a mãe é RH negativo.